quando e como as igrejas podem reabrir no Maranhão. A participação especial do nosso querido secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. Já retornei Sidney de áudio. Está me ouvindo, professor Chico? Estou lhe ouvindo. Estou ouvindo bem, estou visualizando aqui no YouTube. Vou compartilhar a imagem. A princípio, eu quero agradecer pela sua bondade de estar aqui conosco. Nós sabemos que o senhor é uma pessoa extremamente ocupada, muitas atividades, principalmente agora nesse período de pandemia. Quero agradecer pela sua participação e pedir inicialmente que o senhor fale um pouco do seu trabalho à frente da Secretaria de Direitos Humanos, para que a gente possa, de fato, entrar no tema da nossa live de hoje. Muito boa noite, obrigado pela sua participação. Pedro, boa noite, obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante nesse período de pandemia. Hoje, no Maranhão, nós temos uma Secretaria de Estado de Direitos Humanos que coordena políticas de direitos humanos no Estado do Maranhão. Esse é um aspecto importante. E políticas no que se refere à proteção e à promoção dos direitos fundamentais, a promoção e a proteção de direitos de populações vulneráveis, como população idosa, a população LGBT, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, população indígena, e junto com a CI, com a Sejus, população negra e juvenil. Ao mesmo tempo, nós também desenvolvemos programa na área de enfrentamento à extrema pobreza, a relação dos direitos humanos e desenvolvimento, assim como direitos humanos e participação popular. E, ligado a essas ações todas, nós temos um programa, hoje, consistente de educação em direitos humanos, com oferta de cursos regulares através da Escola de Conselhos. Essa é uma preocupação permanente para assegurar o amplo debate sobre os direitos humanos e, ao mesmo tempo, a articulação de redes de promoção e de proteção de direitos humanos no nosso Estado. Eu queria fazer a principal pergunta, logo para início de entrevista. 90 dias, praticamente, de igrejas de portas fechadas. Já há uma preocupação muito grande de pastores, já há uma preocupação muito grande de líderes religiosos pelo Maranhão, por conta das dificuldades. Aqui na capital, a gente sabe que existem igrejas que conseguem fazer as suas celebrações religiosas ao vivo, pela internet, igual a uma live dessa que a gente está fazendo. Mas há uma dificuldade para você fazer uma live. Eu mesmo, que sou da área, a gente teve uma certa dificuldade de colocar essa nossa entrevista ao vivo, por conta de fatores, tecnologia, de equipamentos, enfim, de internet. Agora imagine essa realidade no interior do estado, onde muitos não têm acesso à internet, não têm acesso aos recursos para fazer uma transmissão. Eu pergunto, quando as igrejas do Maranhão poderão voltar às suas atividades normais? Atividades de sindicatos, associações, serviços de direitos humanos e demais entidades sem fins lucrativos. Dentro dessas entidades sem fins lucrativos, as igrejas se reconhecem como parte dessas atividades do ponto de vista do caráter humanitário dela. Ora, mas a volta, por isso que eu volto novamente a dizer, nós temos o decreto do governador, mas a decisão é das igrejas. Retornam, e caso elas decidam retornar às atividades, elas precisam observar o protocolo geral estabelecido nesse decreto do governador. Espaços religiosos, né, pela segurança sanitária dessas pessoas, e, ao mesmo tempo, elas deverão se organizar para cumprir um conjunto de protocolos que garantem essa segurança sanitária das pessoas. Por exemplo, os que deverão entrar nos templos. Tem que se manter o distanciamento de 2 metros, porque todos precisam que o vírus consegue se transmitir por 1,5 metro, por 2 metros, vamos manter um distanciamento de 2 metros dentro dos espaços. Isso significa dizer que os espaços, os templos, não podem ficar lotados. Isso é importante em qualquer atividade. Isso serve para qualquer atividade. Aquilo que pudesse ser feito à distância, é importante que seja mantido. E eu faço essa observação para colocar o seguinte: nós não podemos colocar em risco a vida das pessoas. Sobretudo porque todos nós, que
Entre as pessoas que costumam frequentar os espaços religiosos, se encontram muitas pessoas mais velhas. E as pessoas constituem um grupo de risco ao coronavírus, né? Inclusive com um dado que nós não podemos, de forma nenhuma, menosprezar. Entre as pessoas que têm vindo a óbito por conta do coronavírus, a maioria é pessoas idosas. O número significativo de idosos, embora ele também atinja faixas etárias, né? Então, há uma preocupação com as pessoas que tenham doenças crônicas. Então, com as pessoas, por exemplo, idosos, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, oncológicos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que provoquem a diminuição da imunidade. Essas pessoas são consideradas grupos de risco. E essas pessoas, no caso do grupo de risco, elas mesmas devem evitar locais de aglomeração. Além de que elas, ao casa, elas devem tomar todas as providências de prevenção. Mas chama atenção para a necessidade de observar o espaço. O espaço tem condições de receber as pessoas, a religiosa tem condições de garantir a limpeza permanente dos espaços, com álcool gel, com higienização. Por exemplo, o próprio decreto prevê que qualquer espaço ele tem que funcionar com 50% da sua capacidade. Isso de equipes. Mas, por outro lado, também, se você vai receber, você tem que calcular, baseado na distância de 2 metros, quantas pessoas, qual é a capacidade de passo. Isso eu digo que é importante, porque, é claro, como toda atividade religiosa, as atividades religiosas são muito frequentadas. Os templos lotam, os terreiros lotam. Então, nesse caso, é importante que os pastores, que os padres, que os líderes religiosos, eles façam um cálculo. Qual é a capacidade daquele espaço de receber pessoas, garantindo a distância social. Então, me parece que o princípio básico aqui é que todos, tanto nós, gestores públicos, como as lideranças religiosas, têm um compromisso na proteção da vida das pessoas. Então, ao tomar qualquer decisão de retorno, as lideranças religiosas da comunidade têm que avaliar quais são as medidas que elas terão que tomar para garantir a segurança sanitária das pessoas. Se não houver garantia das condições sanitárias, o bom senso melhor não reabrir. Então, hoje, por exemplo, eu vi uma matéria de que no Distrito Federal, né, as foram liberadas a voltar às suas atividades. Um alívio, né, para muitas lideranças. E aqui em São Luís, já a igreja se programando para reiniciar suas atividades, agora já a partir do dia 14, 15, no próximo final de semana, sem ser elas já podem, portanto, né, professor Chico, desenvolver essa ação desde que sigam esse protocolo sanitário definido pelo governo do Estado. Com o uso do álcool em gel, com a orientação para que as pessoas tenham a consciência de ter um espaçamento de pelo menos 2 metros de uma para outra. Existe, assim, professor Chico, a necessidade da igreja apresentar algum prévio para o governo, para que elas fiquem respaldadas de qualquer tipo de incomodação, de infortúnio que possa ser de vizinhos, enfim. Existe, se sim, qual é o procedimento que essas igrejas devem seguir? As cidades, todas as organizações, isso cabe para as organizações sem fim lucrativo, como cabe também para as empresas. Elas todas devem estabelecer um protocolo baseado no decreto 35.831, de 20 de maio. Então, todo protocolo. Esse protocolo tem que ser informado previamente às pessoas e deve ser informado às autoridades públicas. No caso, elas podem encaminhar para a CEDPOP, que a CEDPOP encaminha para o civil, e a Casa Civil fará uma consulta. Há uma assessoria sanitária para analisar se o protocolo está adequado, né? Então, a Casa Civil ela vai consultar uma assessoria que são de profissionais da área sanitária que vão avaliar os protocolos para saber se os protocolos são adequados ou não. É importante observar que esse mesmo protocolo ele deverá ser fixado na entrada dos estabelecimentos, dos templos, para
para que as pessoas conheçam as regras. E, ao mesmo tempo, os responsáveis pelo tempo deverão fiscalizar o fiel cumprimento do protocolo. Porque se houver uma violação do próprio protocolo, as pessoas podem ser responsabilizadas por algum dano que venha a causar a outra pessoa. Se a pessoa que foi infectada ou a pessoa que, por conta da infecção, venha a óbito. Né? Então, é importante a gente observar esse aspecto. Por isso, também, eu diria, além de tomar todas essas providências, as comunidades religiosas precisam ter estoque de álcool gel, de máscara, porque ninguém poderá entrar no espaço sem máscara e sem a higienização das mãos, álcool gel, sabão, e o espaço tem que ser permanentizado. Esse é um aspecto importante. Higienizado antes de qualquer atividade. Isso implica que é o chão que tem que ser higienizado, os bancos, os banheiros. Então, esse tem que ser um cuidado permanente de higienização. Por isso que eu digo assim, que essa é uma decisão de cada igreja, cada comunidade, ela tem que tomar essa decisão, e ela tem que tomar essa decisão analisando o seu espaço e analisando os protocolos. Se quiserem, poder também acessar a página da SEDPOP na internet, que tem lá o decreto do governador, e tem, inclusive, nós estabelecemos um pedido de muitas organizações sociais, muitas entidades sem fins lucrativos. Nós, a partir desse protocolo, elaboramos diretrizes de geração de protocolos segmentados. Então, é uma diretrizes gerais baseado no decreto do governador, ele não substituiu o decreto do governador, ele não substituiu o decreto do governador, ele, na verdade, é uma tradução do decreto que está disponível na página da SEDPOP, www.sedpop.gov.br. E as pessoas poderão encontrar lá o diretrizes gerais para estabelecer esse protocolo. Eu acho também, se Ciro me permita, que eu acho também que, considerando que as comunidades religiosas são comunidades com a promoção da vida, era também importante que as comunidades religiosas também, elas tivessem o cuidado com os seus meios, por conta das desigualdades sociais, tem as pessoas que conseguem se proteger, que conseguem comprar um álcool gel, conseguem comprar uma máscara adequada, mas muitas vezes conseguem fazer isso. Então é importante que as comunidades se unam para que um possa ajudar o outro nesse momento. Né? Aquele que não tem condições de comprar uma máscara, fazer campanhas de apoio. Nesse momento é um momento que um precisa ajudar o outro a superar esse momento. Professor Chico, teve um recuo, né, da contaminação de pessoas aqui no estado do Maranhão. Qual foi o balanço que o senhor fez dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Porque tem alguns estados que ainda continua, vi uma matéria hoje mostrando a curva de crescimento continua ascendente no Brasil. Em muitas capitais, em muitos estados. Aqui no Maranhão nós já tivemos uma redução, tanto que já nas sessões eu fiquei feliz em já ver muitos empresários com um rosto estampado de alegria, né, de satisfação, porque já estavam no desespero por estabelecimentos fechados, principalmente essa área de salão, né, de salão de beleza, e outros que realmente foram os primeiros a fechar e a reabrir. Vi essa alegria, essa satisfação de poder voltar a trabalhar, que o trabalho dignifica o ser humano, né, é bíblico, né? E aí eu queria ver um balanço que o senhor faz, né, do controle da pandemia aqui no estado do Maranhão, para a gente continuar sobre esse assunto da reabertura das igrejas. Assim, alegria de um e preocupação do outro. Decisões do ponto de vista governamental levam em conta muitas variáveis. Então é claro que o governo do estado ele leva em conta fundamentalmente a variável sanitária, mas ele leva também em conta outras variáveis também, e uma delas também é a do trabalho. Mas é importante observar que numa situação, o critério que predomina é o critério sanitário. E eu faço essa observação para demonstrar de que todos nós temos que ter corresponsabilidade no enfrentamento da pandemia. O próprio governador, no decreto, aponta duas questões importantes no decreto do governador. Nesse mesmo decreto que eu estou... Primeiro é que ele aponta para a regionalização das medidas. O Maranhão é um estado muito grande, então a própria pandemia tem uma dinâmica diferente, uma dinâmica diferente em cada região do estado. Né? Basta ver que em São Luís tinha um crescimento significativo e foi preciso fazer o logo tentar quebrar esse crescimento. Né? E, ao mesmo tempo,
ao mesmo tempo que nós lidamos com as diferentes regiões do Maranhão, é importante observar uma outra questão que o decreto governador aponta. Toda decisão ela pode ser revista a qualquer momento. Por que ela pode ser revista a qualquer momento? Para proteger as pessoas. Então, se houver alguma situação que demonstre um risco à vida das pessoas, é claro que as decisões deverão ser, o governador reuniu com pastores de diferentes denominações para discutir, que eles pediram uma reunião com o governador para tratar exatamente desse tema de reabertura das igrejas. Então, foi bastante claro assim, que o interesse do governo é dialogar com as igrejas, né, sobre esse tema, e é claro que é uma decisão da reabertura das igrejas. E, ao mesmo tempo, também o governador reuniu com os bispos do Maranhão, da Igreja Católica, inclusive tive a oportunidade de acompanhar essa reunião com os bispos católicos, em que foi avaliado também a dinâmica da pandemia nos estados e como é que as dioceses católicas estavam se posicionando em relação a esse. Por designação do governador, eu e o secretário adjunto da hora reunimos com os pais e mães de diferentes religiões de matriz africana, o Bando, o Candomblé, a Mina, o Terigô. Foi uma reunião muito significativa, em que tivemos também a falar com essas lideranças religiosas sobre essa questão. E também antes fizemos uma reunião ampla, aberta a todas as lideranças religiosas, nesse encontro, pastores, padres, religiosas, participaram pais e mães de santo, participaram lideranças espíritas, budistas, representantes da Igreja Messiânica. Então, foi assim, uma reunião muito significativa, pela forte presença das diferentes comunidades religiosas e, ao mesmo tempo, profunda preocupação dessas lideranças com o cuidado das pessoas, com a proteção da vida das pessoas. Então, o governo tem mantido esse intenso debate com as comunidades religiosas por dois entendimentos. Primeiro, as religiosas, todas elas têm uma preocupação com o outro, com o próximo. Há um princípio, um mandamento anunciado por Jesus, que é compartilhado pelas religiões cristãs, mas também pelas religiões não cristãs, que é de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, esse o amor a Deus é um princípio que orienta toda a comunidade religiosa, independentemente da sua matriz. Então, a comunidade se preocupa com o próximo, se preocupa com a vida. E a outra questão é pela presença que junto aos diferentes setores da sociedade, e com isso que pode estabelecer um diálogo amplo na sociedade sobre as medidas de proteção. Por isso, é claro, primeiro, a orientação geral é que toda instituição que decida funcionar, ela precisa estabelecer um protocolo sanitário, estabeleça as regras, os procedimentos, os cuidados. Elas deverão fazer uma consulta ao governo do Estado, que nós vamos consultar as autoridades para ver se esse protocolo ele é coerente com as medidas de proteção, e se não tiver, a instituição será orientada a adequar o seu medidas de orientação. Então, isso aqui tem um caráter pedagógico apenas, né? E ao mesmo tempo, ela deve, as pessoas que frequentam os espaços, das medidas adotadas, e quem lidera o espaço deve fiscalizar o pleno cumprimento desses protocolos. Exatamente isso resguarda todos também, porque é importante observar que hoje sair de casa e ir para qualquer lugar tem um risco. Pode menosprezar isso. Professor Chico, você acha que a gente pode, se o pessoal não, mas enfim, a população no geral, se a gente não tiver o cuidado, né, e lotar as ruas sem necessidade, você acha que a gente pode voltar a ter um bloqueio aí das atividades novamente, inclusive das próprias igrejas, caso elas venham a não cumprir as aí que foram definidas pelo governo? Eu diria, Ciro, que se nós não cumprirmos esses protocolos que são necessários à prova, nós corremos o risco de ter uma nova onda do coronavírus. E essa nova onda do coronavírus, ela pode ser mais grave, inclusive, do que essa que nós estamos enfrentando agora. Então, é isso. E isso implica de que todas as instituições, elas têm corresponsabilidade no enfrentamento da pandemia, assim como toda pessoa tem responsabilidade no enfrentamento da pandemia, né? Então, esse cuidado tem que ser de todos, porque nós podemos enfrentar isso, né?
Né? Basta observar, por exemplo, dar um exemplo, teve países que abriram escola e tiveram que fechar novamente as escolas, né? Porque é claro que as crianças, de modo geral, se nós pegarmos os dados estatísticos no Brasil, o número de crianças que chegou ao morrer do coronavírus é pequeno em relação a outras faixas etárias, e muitas delas que vieram a óbito, elas tinham uma outra doença. Mas as crianças circulando pela cidade, elas estão levando o vírus para dentro de casa, onde tem idosos, tem outro. Então, nós temos que observar que essa interação. Então, a preocupação aqui é de como é que protege as pessoas. Tem que haver essa preocupação. Mas por isso é que todo cuidado, todo rigor é fundamental nesse momento. Em Brasília, eu vi que, no Distrito Federal, crianças e idosos não estão permitidos para participar dos cultos. Aqui também vai ter essa orientação aos pastores, ou como membro pode ir, porque existem famílias que são compostas por idosos, são compostas por crianças, principalmente, mais periféricos. O senhor acha que isso vai ser permitido, que elas acompanhem seus pais e os idosos também, seus filhos, no caso? Não tem uma proibição de criança frequentar. O problema é a questão seguinte, é o protocolo que a igreja venha a adotar. Eu diria que o próximo é o que está estabelecido no decreto. As comunidades podem acrescentar outros elementos que elas acham importantes para proteger as pessoas. É importante observar quem são os grupos de risco. Volto a repetir, idosos, gestantes, cardiopatas, pneumopatas, nefropatas, diabéticos, pessoas submetidas a intervenções cirúrgicas ou tratamento de saúde que provoquem queda de imunidade. É importante isso aqui. As crianças não estão no grupo. A preocupação que tem, sobretudo de abertura de escola, é pela proliferação do vírus nas cidades. Mas há um protocolo básico, esse que é apresentado no governador. As comunidades religiosas têm que levar em conta esse decreto para estabelecer seus protocolos, e elas podem incluir outras medidas que elas acham necessárias para proteger a vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu, como secretário de Direitos Humanos, uma medida que eu adotei na Secretaria de Direitos Humanos é que todas as pessoas que são parte desse grupo de risco que eu citei aqui, elas todas ficarão em teletrabalho. Todas em teletrabalho. E mais ainda, eu designei também que aquele funcionário, tipo de risco, mas ele é cuidador de idoso. Por exemplo, nós temos uma funcionária na CEPOP que ela mora com a mãe é idosa, tem uma série de problemas de saúde e ela cuida da mãe. Ou seja, se ela ficar entrando e saindo, ela pode colocar em risco a saúde e a vida da mãe. Nós decidimos, então, que essa funcionária vai ficar em teletrabalho. Certo? Então, por quê? Porque ela precisa proteger a mãe dela. Então me parece que é claro que cada comunidade religiosa, ela precisa levar em conta o perfil da sua comunidade para estabelecer essas regras. A gente sabe que tem comunidades que é mais formada por mais jovens, comunidade que a presença é de pessoas mais velhas. Então, cada liderança religiosa, a sua comunidade, precisa levar em conta esse conhecimento para organizar os protocolos. Por isso que nós dizemos que não existe uma diretriz. E com base nessa diretriz, cada um monta seu protocolo específico, porque ela implica dentro do perfil do templo. Olha aqui, hoje a maioria dos templos na cidade de São Luís, nas grandes cidades, elas são todas com ar refrigerado, elas não têm ventilação natural. Então isso é uma preocupação, né? E quando você tem a ventilação natural, é mais fácil de proteger as pessoas. Quando os espaços são confinados, isso aqui é uma outra situação. Possivelmente nas cidades menores, nós já vamos encontrar templos em que a ventilação é só ventilação, não tem ar-condicionado, né? Então é outra dinâmica. Então, por isso que cada um precisa observar as suas condições, as condições das suas comunidades, para tomar as decisões. Eu volto sempre a informar. Quando eu convido alguém para vir na minha casa, eu sou responsável pela segurança dela. Então é a mesma coisa, eu preciso estabelecer para que as pessoas também se sintam seguras, protegidas e bem acolhidas. Nesse caso, as igrejas que têm ar-condicionado, elas deverão ter essas atividades. Isso é uma escolha do pastor ou elas deverão que, durante as celebrações, desligar esses aparelhos? Se puder desligar o aparelho e manter a ventilação natural, melhor. Outra coisa, se for possível. Porque alguns espaços... Outra coisa, professor Chico,
eu fui perguntado por um pastor antes de nós iniciarmos a nossa live, sobre a realização dos drive-thru, né? A realização dos cultos dentro dos próprios veículos. Eu acho que diante desse esclarecimento que o senhor fez aqui, não há mais necessidade de fazer isso. Mas existem igrejas, que é muito grande, e tem uma área externa grande que vão fazer esses cultos. Eu já vi pastores dizendo que vão fazer 4 cultos no domingo, fazer 2 cultos, né? Essa realização de culto com as pessoas dentro dos seus veículos também, elas tranquilamente pode ser feito, né? Ela pode ser feita, por exemplo, esse é um caso que mostra como os pastores podem encontrar outras saídas, né? Isso é importante, por isso, e acho que aí tem uma de proteger, cada um chegando nos seus... O problema é que numa comunidade religiosa, nem todos têm carro, né? Sim. Então, é claro que aqui essas pessoas vão chegar com veículos. Mas isso não exime a igreja de higienizar os espaços. Mesmo as pessoas chegando com os carros, os espaços têm que ser totalmente higienizados. Porque se trata também da presença dos veículos, mas também com certeza vão ter pessoas da igreja que vão estar circulando entre um veículo e outro, dados têm que ser tomados. É importante observar isso. Eu diria dentro desse Ciro, que nós temos sempre que observar uma questão que os infectologistas, sanitaristas, pneumologistas estão afirmando isso. Nós não temos ainda uma cura para o Covid-19. Não tendo uma cura para o Covid-19, nós estamos convivendo com o vírus. Eu desejo muito que, mais rapidamente, as universidades, os centros de pesquisa consigam inventar uma cura, uma vacina, imunizar a população. Então, é importante observar que nós temos que fazer atividades pequenas. Eu diria até que os padres e pastores vão trabalhar muito. A liderança tem que se cuidar e também bem da saúde, para poder aguentar o rojão. Porque como vai ter uma diminuição de pessoas nos espaços, é claro que muitas igrejas vão aumentar o número de cultos, o número de missas, o número de atividades, né? E isso também vai sobrecarregar também a liderança religiosa. Precisa também cuidar bem da sua saúde, cuidar de si também, né? Para que possa cuidar das pessoas. Professor Chico, nós já estamos a quase 50 minutos aqui de fala e a gente teve alguns probleminhas aqui de lentidão da internet, que isso é comum. Essa live, né? A minha primeira live aqui pelo YouTube, eu quero agradecer melhorar isso. A autoestima melhora. Aí eu vi uma pesquisa recente de que o primeiro desejo das pessoas após essa pandemia era ir à igreja. Hoje eu flagrei uma senhora cantando, uma senhora idosa, dentro do carro, com máscara, cantando, na maior alegria do mundo dentro do carro. Eu até brinquei com uma pessoa que estava do meu lado, deve ter sido uma vitoriosa do coronavírus, que está celebrando a vida ali cantando. Então eu acho que as igrejas vão fazer muito bem, né? Eu acho que vai ser uma grande contribuição para as pessoas que estão aí enclausuladas aí há mais de quase 90 dias, né? As crianças que estão sem condições nos parques. Mas nós vamos passar por tudo isso, já estamos passando, e graças a pessoas como o senhor, que esteve à frente aí, se doando, o senhor tem dado uma sequência de entrevistas, uma atrás da outra, para esclarecer, e agora, mais uma vez, o senhor me disse que, inclusive, às 20 horas teria um outro compromisso. Eu já estou tomando seu tempo, faltam 2 minutos para as 20 horas, mas eu quero deixar esses 2 últimos minutos para que o senhor possa encerrar, e sempre que a gente puder ouvir o senhor, vai ser uma grande honra para mim e para todos que nos acompanham, professor Chico. Para mim é uma grande alegria ter conversado hoje pelo papel que você representa, né, do jornalismo, das comunidades religiosas, sua referência em São Luís. E o que eu gostaria de dizer é que, nesse momento, precisamos de todos nós. Ou seja, de que, nesse momento, a gente só consegue vencer essa pandemia mantendo a fé, a esperança, a piedade, a forte solidariedade entre nós. E, nesse sentido, as comunidades religiosas, os pastores, têm um papel importante, nesse momento, de animar as pessoas, de animar, e nesse momento é importante a gente manter a esperança, mas também de conversar com as pessoas